Olá e seja bem-vindo ao Dio Futebol, o canal de 3 adolescentes ditam, informam e opinam sobre o futebol mundial, mas principalmente o futebol brasileiro. E no vídeo de hoje, vamos voltar no tempo lá para 2016, quando o Brasil foi eliminado pelo Peru na Copa América, após uma derrota de 1-0. Essa eliminação acabou terminando o tempo do Dunga na seleção e começou o trabalho de hoje do Tite. E agora, que o Brasil venceu o Peru por 4-2 há um pouquinho tempo atrás, pensamos que é o momento perfeito para recordar dessa péssima memória da nossa seleção. Alisson, Liverpool. Mesmo com uma seleção completamente diferente, o começo é exatamente igual, já que o Alisson ainda continua sendo titular da seleção brasileira, mas agora está em um país completamente diferente. Na eliminação do Brasil, o goleiro estava a um mês de fechar sua transferência do Inter para Roma, onde teve muito destaque, e hoje é parte essencial do time do Klopp, além de ganhar o melhor goleiro do mundo em 2019. Definitivamente fez um baita passo à frente nesses 4 anos. Daniel Alves, São Paulo. Seguindo para a lateral, temos a situação contrária, já que o Daniel Alves foi da Europa para o Brasil, apenas com 2 pequenos desvios no caminho. Assim como o Alisson arrumou uma transferência apenas um mês após a eliminação, parando sua sequência de 8 anos no Barcelona, quando foi para o PSG. Hoje em dia está em seus últimos tempos de carreira, atuando no São Paulo, onde demonstra qualidade, mas graças à idade, provavelmente, não consegue jogar o que jogava antes na Europa. Miranda, J.S. Sunim. Para começar a dupla de zaga mais aleatória que já vimos na seleção, temos o Miranda, que não é a parte mais estranha, já que na época estava jogando bem pelo Atlético de Madrid. Após passar por um empréstimo com uma compra final para a Inter de Milão, perdeu sua titularidade na Itália e sua idade o alcançou. Hoje em dia, está na China atuando pelo GS Suning, onde se mantém mais pelo salário exuberante que dão lá, mas esperamos que antes de finalizar sua carreira, ele tenha um retorno final para jogar no Brasil. Gil, Corinthians. Lembra da parte mais estranha da zaga? Então, a gente estava falando do Gil, que claro, sem desrespeito ao jogador, mas é muito surpreendente o fato que colocou Marquinhos no banco. Assim como o Miranda hoje, naquela época o zagueiro corintiano ainda estava na China, novamente, muito provavelmente pelo salário, e ficou lá até 2019. O zagueiro de 33 anos decidiu voltar para o Corinthians, que foi o auge de sua carreira, e hoje está se aproximando dos dias finais dela. Felipe Luiz, Flamengo. Para terminar essa defesa, que só pode ser chamada de desastrosa, temos o Felipe Luiz, que na época era uma ótima opção para a titularidade da seleção. Tanto que na época era considerado um dos melhores do mundo na lateral esquerda, junto ao próprio Marcelo. Em 2019, o lateral de 35 anos decidiu voltar ao Brasil para fazer parte do projeto fortíssimo que foi o Flamengo de 2019 e se manteve no time mesmo após a saída do Jorge Jesus, o que é respeitável, e se mantém muito como o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje. Elias, Bahia. Chegando ao meio-campo, temos novamente uma escolha mais contestável com o Elias, que na época ainda estava no Corinthians, e sendo justo, estava jogando muito bem, mas na nossa opinião, se tinha muitas opções melhores, como Casemiro e Fernandinho, que já estavam jogando muito na época pela Europa. O meia acabou indo para o Sporting, mas voltou rapidamente, após ser utilizado em apenas 6 jogos como titular lá em Portugal. Hoje, decidiu se instalar no Bahia após meses onde ficou sem clube. Renato Augusto, Beijing Sinobo. A convocação do Renato Augusto sempre foi muito contestada, seja com Dunga ou com Tite, principalmente pelo fato de nunca ter se destacado na Europa, mas sim ter se destacado aqui, e na China apenas, que são ligas mais fáceis que as europeias. Conseguindo se destacar pelo Corinthians na segunda vez lá, seguiu o caminho de muitos brasileiros e foi para a China, onde se mantém até hoje e é um dos melhores no país inteiro, ao lado de Oscar e Talisca, outros brasileiros lá. William, Arsenal. Chegando para os meia-atacantes, estamos aqui no William, que é o jogador que menos mudou nesse tempo, e falo isso sobre sua habilidade, já que acabou de se transferir para o Arsenal a custo zero. Mas honestamente, o ponta se manteve muito igual nesses 4 anos, sempre sendo um jogador com muita habilidade, mas tem dificuldade em se manter consistente, mas consegue mudar um jogo quando o dia é bom.
Isso acontecia muito nos Blues e achamos que vai continuar jogando assim pelo outro lado de Londres, nos Gunners. Felipe Coutinho, Barcelona. Essa é muito interessante porque hoje em dia é um dos mais criticados quando joga pela seleção, mas em 2015 ele era um dos titulares incontestáveis, já que já estava jogando muita, mas muita bola nos Reds, sendo facilmente o principal daquele time. Uns meses antes da Copa do Mundo, conseguiu ir para o Barcelona e, após jogar fora de posição, teve a oportunidade de melhorar seu porte físico no Bayern e aproveitar seu tempo jogando na posição certa. E após retornar com mais habilidade, mais força e agora na posição correta, consegue ser um dos destaques do novo Barça do Koeman. Gabigol, Flamengo. Após 3 anos de muita qualidade jogando pelo Santos, o Gabigol conseguiu uma transferência para a Inter de Milão, mesmo após essa eliminação vergonhosa. Infelizmente, teve uma passagem desastrosa na Itália e Portugal, e só foi recuperar sua forma após voltar ao Brasil, emprestado para o Santos e depois para o Flamengo, onde ganhou tudo e convenceu o Mengão a pagar 75 milhões de reais por ele, após um 2019 insano. Diego Alves, Flamengo. Indo de um jogador flamenguista para outro, temos dessa vez o Diego Alves, que era o goleiro reserva daquela seleção. Há 4 anos ainda era titular do Valência, mas não demoraria mais de 1 ano para o goleiro decidir voltar ao Brasil pelo Mengão, e desde então tem mantido uma regularidade absurda e é sem dúvida um dos melhores goleiros atuando no Brasil desde que voltou em 2017. Marcelo Groi, Al Ittihad. Continuando o resto do banco, temos o terceiro goleiro da seleção. Todos sabemos quão bem o Groi estava jogando nessa época, que foi bem perto do título da Libertadores do Grêmio. Após 15 anos jogando no tricolor gaúcho, ele decidiu finalmente mudar de lares e foi parar no Al Ittihad, lá na Arábia Saudita, onde se mantém até hoje com o famoso salário altíssimo que dão lá, mesmo com algumas complicações de pagamento do clube. Fabinho, Liverpool. Essa situação também é bem interessante, já que, como muitos sabem, antes de chegar no Liverpool, o Fabinho era lateral, portanto foi convocado como reserva do Dani Alves. Nessa época, jogava no Mônaco e foi se destacando mais e mais até chamar a atenção do Jürgen Klopp, que o contratou no início da temporada 18-19 e desde então o usa como primeiro volante, recentemente como zagueiro após a lesão do Van Dijk, jogou muita bola também, que é onde se destaca muito hoje em dia, primeiro volante e zagueiro. Rodrigo Caio, Flamengo. O vídeo está ótimo para os flamenguistas, já que é o 4º jogador do time já aparecendo, e dessa vez temos o Rodrigo Caio. Não tem muito o que falar do zagueiro, já que na época estava no São Paulo, onde ficou até 2019, e aí foi para o Flamengo, depois de toda aquela loucura de improvisação na lateral e com a saída do Hever do Rubro Negro, junto ao grande projeto do time. Foi uma escolha bem tranquila de fazer. Marquinhos, PSG. Com a falta do Thiago Silva e Davi Luiz na época, a escolha para a zaga estava limitada, mas não surpreende que o Marquinhos entrou no time. O que surpreende é que o Gil o tirou do time titular. O zagueiro já estava no PSG e continua lá desde sua vinda da Roma. Hoje em dia, ele está na conversa entre os melhores defensores do mundo, mesmo tendo recentemente jogado muito de volante pelo time do Tuchel. Douglas Santos, Zenit. Após um período de sucesso emprestado ao Atlético Mineiro, o clube decidiu comprar em definitivo, e é no Galo que o lateral estava quando foi convocado para essa Copa América. Ele saiu para o Hamburgo depois do torneio e após 3 bons anos na Alemanha, decidiu parar no Zenit e joga lá na Rússia desde a temporada passada. Infelizmente, nunca mais teve uma chance na seleção e não parece que vai ter uma em nenhum tempo recente. Ganso, Fluminense. Fazendo parte daquela geração especial do Santos de 2010, o Ganso foi taxado ao lado de Neymar como futuros craques do futebol brasileiro e da seleção, mas infelizmente apenas um deles chegou lá. Enquanto o menino Ney foi para o Barcelona, o meia foi parar no São Paulo, onde teve fases boas, mas após uma passagem ruim na Europa, está em declínio.
Hoje ele joga sob o Odair Hellmann, mas tem dificuldades em conquistar titularidade acima do Nenê. Jonas. Aposentado. Chegamos no último jogador da lista oficial e o único jogador aposentado da lista, o artilheiro Jonas. Após 6 ótimos anos no Brasil, foi parar no Valência, mas onde brilhou mesmo foi no Benfica. Ele passou 5 anos em Portugal até se aposentar, e o doido é que conseguiu marcar 110 gols em 132 jogos apenas na Liga Nossa. A gente sabia que ele era bom lá, mas até surpreendeu a gente escrevendo aqui o script quão bem foi o centroavante lá em Portugal, e honestamente poderia ter sido convocado mais vezes. Vamos fazer uma brincadeira mais legal agora. Só para ver quanto mudamos esses 4 anos, vamos comparar a escalação dessa derrota para o Peru do Dunga para a vitória de 4-2 acima do Peru do Tite, mais recente. Vamos lá. 2016, Alisson. 2020, o Everton. Essa comparação é um pouco injusta, já que o Alisson seria titular hoje se não tivesse se lesionado, mas ainda assim vale a comparação, já que o goleiro do Palmeiras estava na seleção olímpica em 2016 e hoje está na seleção principal e seria reserva do Alisson. 2016, Daniel Alves. 2020, Danilo. Há pouco tempo, Daniel Alves ainda seria titular, mas desde a mudança da formação ofensiva do Tite para um 2-3-5, o Tite tem utilizado pela direita um lateral que consegue entrar para esse trio do meio-campo, e o Danilo fazia isso com perfeição no Manchester City, e é o motivo de sua titularidade recente e da convocação do Gabriel Menino. 2016, Miranda. 2020, Thiago Silva. Essa comparação também é meio injusta, já que o Thiago Silva seria titular, mas estava machucado em 2016, e por isso os titulares foram Miranda e Gil, o que deixa a gente meio confuso. Mas hoje, com 35 anos, o Thiago é capitão e titular da seleção. 2016, Gil. 2020, Marquinhos. De titular para reserva em 2016, temos a maior surpresa da lista lá atrás, já que o Gil conseguiu ser titular acima do próprio Marquinhos lá naquela época, mas hoje é bem claro quem é melhor, mesmo que o jogador do PSG tenha sido um volante também. 2016, Felipe Luiz. 2020, Renan Lodge. Mesmo com o Felipe Luiz jogando bem no Flamengo, o Lodge era uma opção óbvia, já que o Tite usa um lateral pelo meio, que é o Danilo na direita, e o outro atacando pela ponta, que é o Lodge pela esquerda. Não faria sentido usar o lateral do Flamengo, já que é um lateral criador e não agudo como o Lodge. 2016, Elias. 2020, Casemiro. Essa novamente foi um caso diferente, já que o Casemiro estava suspenso na época e não pôde jogar, mas escolher o Elias como seu substituto é a parte estranha disso tudo, considerando que o Fernandinho estava disponível, mesmo sendo meio impopular hoje em dia com os torcedores. 2016, Renato Augusto. 2020, Douglas Luiz. Mesmo com a troca de treinador, o Renato Augusto ainda continuou sendo convocado pelo Tite, mas hoje, uns anos depois, temos muitas opções jovens para substituí-lo, como o Arthur, Bruno Guimarães e Douglas Luiz, que está jogando muito no Aston Villa, e é um dos motivos que o clube se manteve na Premier League temporada passada. 2016, Lucas Lima. 2020, Coutinho. Hoje pensamos no Lucas Lima como uma decepção, mas na época ser convocado era esperado, já que estava jogando muita bola. E hoje, quem ocupa o meio é o Coutinho, que mesmo tendo uma decaída no Barça, evoluiu muito fisicamente e mentalmente após voltar de empréstimo do Bayern de Munique. 2016, William. 2020, Richarlison. O William ainda se mantém nas conversas de convocação, mas o Tite usa um ponta direito de forma diferente. O ponta do Arsenal gosta muito de infiltrar a área pelo meio, mas o Tite gosta de usar um ponta direita bem agudo pelas laterais, assim como o Lodge faz pelo lado esquerdo. E por isso, suas escolhas são Richarlison e Cebolinha. 2016, Coutinho. 2020, Neymar. Na época, o Neymar não foi para a Copa América por o Barcelona deixar jogar as Olimpíadas, e por isso o Coutinho apareceu para a ponta. Hoje, os dois jogam lado a lado no esquema do Tite, como o Neymar como ponta criador pelo meio e o Coutinho sendo um meio ofensivo. Eles são os dois os melhores jogadores da seleção e parceiros de ataque. E para finalizar, 2016, Gabigol. 2020, Roberto Firmino. Mesmo com o Gabigol hoje sendo muito exaltado pelos torcedores do Flamengo, é insano que o Dunga o convocou ainda no Santos, quando não tinha nem ido para a Europa.
Os dois são atacantes muito diferentes, então é difícil imaginar os dois jogando juntos hoje em dia. Mas surpreende que o Tite não tentou utilizar o Firmino em sua função que ele faz nos Reds, que é o falso 9. Mas isso é sempre decisão do treinador. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e assista outros vídeos. Se você não gostou, deixe seu dislike e escreva sua crítica nos comentários, já que somos um canal iniciante, então qualquer feedback ou crítica, seja positiva ou negativa, é sempre apreciada. Muito obrigado por assistir, assista outros vídeos que devem estar aparecendo na sua tela agora, e até o próximo vídeo.